Glória a Deus, Deus abençoe a Ingrid, a Giovana. Aleluia. O Senhor possa despertar a igreja para o serviço do Senhor. Que tenhamos todos o prazer em fazer para Deus algo. Aleluia. Eu quero ler alguns versículos do capítulo 11 da carta aos Hebreus. Eu quero hoje falar de fé. E até o versículo de número 6. Diz assim na minha tradução: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo e Deus aprovou suas ofertas. Embora muito esteja morto, ainda fala por meio do seu exemplo. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu, porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja aproximar-se de Deus deverá crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aleluia. Amém? Vamos fazer mais uma oração a Deus. Papai querido, está tão gostoso aqui na sua presença nessa noite, Senhor. Com a liberdade que o Senhor tem nos dado para adorar o seu nome, para exaltar o Senhor na beleza da sua santidade. Quão gostoso, Pai, poder servir ao Senhor, estar na sua casa, render graças a Ti por tudo que o Senhor tem feito, por aquilo que o Senhor está fazendo e por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Porque nós esperamos o complemento dessa obra que o Senhor começou em nossas vidas. Estamos aqui no caminho, Senhor, buscando a perfeição que há em Cristo Jesus. Somos pecadores, falhamos tanto, mas Te amamos, Senhor, e queremos contemplar a Tua glória naquele grande, maravilhoso dia que o Senhor virá buscar o seu povo. Em nome de Jesus, fale conosco nessa noite, alegra o nosso coração, desperta a fé em nosso coração, Pai, para que venhamos agradar o Senhor. Aleluia. Verdade. Glória a Jesus. Podeis sentar. Louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite para adorar o Senhor. Eu estava buscando do Senhor uma palavra e o trecho que eu escolhi não era esse, mas quero iniciar falando sobre fé. E estamos vivendo dias muito difíceis. Satanás tem achado muitas maneiras de, nesses últimos dias, tentar abalar a fé, arrancar as pessoas de dentro da casa de Deus, porque muitos já não conseguem mais crer naquilo que acreditavam. E feliz é aquele que continua crendo e esperando no Senhor. A Bíblia diz que aquele que espera no Senhor, ele renovará as suas forças. Aleluia. Né? E nós buscamos forças em Deus, porque verdadeiramente Ele é a única resposta que nós buscamos. Ele tem a resposta para as nossas indagações. Ele é o nosso tudo.
fé, disse o Senhor. E se nós não tivermos fé nos últimos dias, irmãos, como é que nós vamos sobreviver? Não é verdade? Nós não queremos só sobreviver, nós queremos viver. Porque nós temos o autor da vida. Aleluia. Ele morreu para que nós pudéssemos ter vida, vida em abundância, vida eterna. Aleluia. E eu estava pensando aqui, quando a gente olha para a imperfeição do ser humano, eu tenho comentado às vezes com algumas pessoas, a gente fica chocado com aquilo que nós vimos no noticiário, né? E eu comentava com o Cleito que um homem manteve a sua esposa trancada numa casinha de madeira, sozinha num lote grande. Ele passou 10 anos com essa mulher, sem ela colocar os pés para fora de casa. E ele trabalhou tanto na mente daquela mulher que ela acreditava que ele era um homem bom e que estava protegendo ela. E se ela saísse, ela poderia ser presa ou morta, porque lá fora tinha muita violência. E ele acondicionou aquela vida ali que não tinha uma água encanada, né? Uma vida insalubre, uma situação inimaginável que um ser humano pudesse, né, viver. E quando ela foi socorrida, depois de 10 anos, a mãe tentando, né, via aquele homem, as pessoas viam aquele homem sair pela manhã, um senhor bondoso de 60 e poucos anos, e ela tem 37, parece. E ele saía para vender picolé, para vender frutas, voltava, a vizinhança nunca ouviu um grito dela, pedindo socorro, né? Então, aí a gente fica pensando, meu Deus, da onde que alguns anos atrás, décadas atrás, um vizinho ficava sem comunicar uns com os outros, né? Final de tarde, os vizinhos se sentavam nas calçadas para conversar, para ver os filhos brincar de bola na rua, né? E todo mundo sabia tudo de todos, estavam ali, tinham amizades profundas. E às vezes eu vejo o pastor Luciano relembrando aqui o passado, eu me lembro assim, né? Que o dia que a gente matava um porco em casa, ou uma vaca, que acontecia também, nós saíamos para distribuir para a vizinhança, né? Um saquinho de carne para minha avó mandava para todo mundo perto da nossa casa das chaves, a gente saía para levar, né? Então a mesma coisa acontecia com eles, se eles matassem alguma coisa, ele levava aquele saquinho, né? Talvez 1 quilo de carne, talvez menos. E assim a gente, quando alguém estava doente, eu lembro que minha avó doente, ela passou assim, uns 3 dias em processo de morte, e os vizinhos de longe, do pé da serra, ficavam ali ao lado da gente, ali, em vigília com ela, até que Deus a recolhesse, né? Então a gente não sofria só, a gente tinha apoio da vizinhança, né? E como é que nós vamos, irmãos, imaginar esse mundo? Eu já estou, né, chegando a minha cerca no brejo, como diziam os meus antepassados, né? Mas a gente fica pensando nas crianças de hoje, nos adolescentes, nos jovens, que estão crescendo sem conhecer a Deus, sem ter a oportunidade de receber a semente da fé, porque hoje nem os pais que professam fé têm tempo para sentar com seus filhos e falar do amor de Jesus para eles. Tem misericórdia. Ensiná-los a amar o Senhor. E assim, irmãos, a fé vai sendo minada.
desejos, tantos sonhos de conquista, e o sonho maior, que é agradar a Deus, ele vai ficando de lado. E nós vamos nessa correria da vida, esquecendo o valor que tem. Estava aqui adorando a Deus, sentindo a presença do Senhor. Não é a quantidade que faz isso, é o seu coração de adorador que chegou aberto, né? Tem dia que você veio e volta do jeito que você chegou, mas no dia que você abre o coração, que você se derrama na presença do Senhor, cada canção cantada é a sua alma adorando o Senhor, é ouvindo a voz do Senhor, é fortalecendo a nossa capacidade de amar. Aleluia. E o autor da carta aos Hebreus, ele descreve nessa galeria, né, conhecida como a galeria da fé, dos heróis da fé. Nós fôssemos ler, nós vamos ver todos os homens, uma grande quantidade de homens que venceram, não eram perfeitos, eram como nós, né? Mas falharam grandemente, alguns falharam terrivelmente, mas conservaram a fé até partir dessa vida para outra. Aleluia. E eu havia pensado hoje na vida de Pedro. Pedro foi aquela pessoa que seguiu a Jesus, amava Jesus, tomava frente de tanta coisa. Nós vamos ver aqui no capítulo 14, uma experiência de Pedro, aquele homem que negou Jesus, né? A gente vai ver ele lá na frente negando o Senhor, mas ele foi o único que exerceu a fé a ponto de andar, de caminhar sobre as águas, né? Aí, versículo 29, o 27 diz assim: imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenho medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: salva-me, Senhor. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Aleluia. A oportunidade que ele teve, ele não desperdiçou. Ele desceu e começou a caminhar. E ele só afundou porque ele começou a reparar nas ondas e no vento. E não é diferente de nós, irmãos. O barco da nossa vida está sobre um mar revolto. E todo dia nós temos um desafio. Todos os dias nós temos um gigante para derrubar. Não é? A gente tem tantas amizades, vai vendo pessoas que estão sobrevivendo a um câncer, superando uma separação, uma morte, uma dor. E as pessoas estão lutando para perseverar. Então todos os dias o mar está revolto. Às vezes tem aquele momento de paz, mas logo a maré se levanta e nós paramos e olhamos às vezes para as ondas. Nos últimos dias eu tenho falado com o Senhor: Deus alimenta-nos de maneira que nós não venhamos a fracassar na nossa jornada como servo de Deus. É verdade. Porque hoje em dia, irmãos, tem servo de Deus de tudo quanto é jeito.
né? Tem aqueles que amam a Deus, mas fazem a sua própria vontade, aqueles que se sentem escolhidos, mas não se entregam totalmente ao Senhor. E eu havia postado um vídeo e o Cleito repostou ele no grupo da igreja esses dias, onde alguém está nas ruas, eu acredito que de São Paulo, e ele pergunta às pessoas: você conhece Jesus? Você sabe quem é Jesus? E são muitas e muitas pessoas, talvez o vídeo esteja cortado também, né? Mas em cada momento daquele, ninguém, irmãos, quer saber de Jesus, né? Tem misericórdia de assim, nós. né? No microfone dele, outros dizem não conheço, não faço questão, e cada um tem uma razão para não crer em Jesus. E aí a gente fica pensando que muitos são chamados, irmãos, e poucos são escolhidos. Você é um escolhido, você está aqui, você está perseverando no meio do mar revolto, né? Ainda que a sua fé seja pequena, que você tem hora que olha, oh Deus, eu queria mais do Senhor, eu preciso mais de Ti, mas mesmo assim você está caminhando. Tem dia que a cruz amanhece pesada, mas você está na jornada. Jesus morreu, irmãos. Há uma tradução que diz que Ele morreu por todos, outros falam que Ele morreu por muitos, mas Ele deu a vida por toda a humanidade. Por isso Ele falou para nós pregarmos o Evangelho a toda criatura. A nossa responsabilidade de anunciar Jesus, ela é grande. E nós precisamos sonhar com isso, desejar isso. Abrir a nossa boca sem medo e falar daquele que é tão poderoso, que mede a areia com a concha, as águas do mar na concha da mão, né? Ele é tremendo, nós já cantamos a grandeza dele aqui hoje. Não tenhamos vergonha, não tenhamos medo de abrir a nossa boca e anunciar o Senhor, de ser zombado porque você ama o Senhor. O Senhor está fazendo, o Senhor está trazendo um avivamento. Estamos vendo, até mesmo nas universidades, onde Jesus é rejeitado, grupos de crentes se manifestando, começam a louvar a Deus, daí a pouco tem gente aceitando a Jesus, né? E a gente precisa se alegrar com isso. Se nós não estamos indo, precisamos orar por aquele que vai, por aquele que já foi, que está padecendo, aí por pregar a palavra de Deus, está sofrendo por levar a palavra de Deus, sofrendo perseguição. Vamos orar por esses que têm sido despertados e têm tido a oportunidade de sair para levar a mensagem do Senhor. Para que, como é que as pessoas vão crer, irmãos? Como é que as pessoas vão crer se elas não ouvirem falar do Senhor? Nós fomos enviados pelo Senhor. Aleluia. Né? Meu maior sonho, aqui eu via o desejo do irmão, não vou citar o nome não, mas o irmão, quando eu falar, você vai lembrar dele, né? O desejo dele era ficar com a igreja, com as portas abertas todo dia. E eu orava e eu dizia: Deus, me dá condição de fazer um salário para esse irmão. Na época ele passava algumas dificuldades, mas ele sonhava em poder estar com as portas abertas de manhã até a tarde. E eu sonhei junto com eles. Hoje ele está em outro lugar, com certeza está também prestando um bom serviço para o Senhor ali. Não temos aqui uma pessoa para enviar para fora
sua vizinhança, no seu trabalho, você já vai estar evangelizando, pregando a palavra de Deus e se livrando de ser condenado naquele dia. Porque a palavra do Senhor diz que nós somos constituídos, irmãos, para falar. Se nós vemos alguém pecando, não falar nada, né? Não tentar tirar o irmão do caminho errado que ele está indo. Se ele morrer sem a gente falar nada com ele, o sangue dele estará sobre nós. Agora, se nós anunciarmos e ele não mudar, aí nós estamos livres. O sangue é sobre ele, que não quis aceitar a Cristo, não quis ouvir a palavra da libertação. Precisamos orar para que Deus desperte a fé em nossos corações. Aleluia, Quando verdade. nós vamos olhar para a palavra de Deus, e Jesus disse que nem Israel ele viu uma fé tamanha como daquela mulher, Ciro Felice, que tinha uma filha endemoniada em casa, e ela saiu gritando atrás de Jesus. Só quem, irmãos, tem um filho drogado, endemoniado dentro de casa, sabe o quanto é difícil isso. Ela sabia onde era o tamanho da dor dela. Ela saiu gritando atrás de Jesus e alguém dizia para ela calar. Alguém chegou e disse: Jesus, despede essa mulher, porque ela vem gritando, perturbando atrás de nós. Mas Jesus deixou aquela mulher chegar até ele, e quando ela prostrou-se, ela disse: Senhor, tem misericórdia de mim, minha filha está terrivelmente endemoniada. E Jesus olhou para a multidão e disse: não é isso, não é bom que eu pegue o pão dos filhos e dê aos cachorrinhos. Ela disse: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da boca. Aleluia. Glória a Jesus. Aquela mulher estava dizendo para ele, né? Estava dizendo para ele: se o Senhor me der as suas migalhas, já serão suficientes para a libertação da minha filha. Mas o Senhor não quer que a igreja viva de migalhas, irmãos. O Senhor tem pão quentinho para nós. O Senhor tem pão para alimentar a minha e a sua alma. Aleluia. O Senhor tem pão para sustentar a nossa fé sobre essa terra, até que Ele venha nos buscar. Mas ainda que nós tenhamos que sobreviver das migalhas do Senhor, serão grandes para nós. Eu lembro Obrigado. de um hino que nós cantávamos antigamente, há 40 anos atrás, de eu não sei quando Cristo Jesus há de vir. Mais ou menos assim: não sei quando Cristo Jesus há de vir, e nem qual o dia que eu hei de partir, mas eu sei que notando seu rosto será grande glória para mim, né? Só ter o prazer de chegar lá, de poder olhar no rosto de Jesus. Aleluia. E o Destrove diz: eu não sei que morada Ele vai me dar, mas só de eu ouvir Ele me chamar pelo nome, já é céu para mim. Aleluia. Glória a Deus, né? Então nós precisamos, irmãos, começar a pensar no céu e ver começar a nossa vida. O que nós estamos fazendo do nosso tempo, do nosso chamado, da escolha de Deus para nós? Porque Deus tem para nós o seu melhor. Ele disse que quando nós orarmos a Ele, nós já podemos orar agradecendo, já com ação de graça. Porque se nós pedirmos ao Senhor, pedirmos a Deus, no nome de Jesus, aquilo que é da vontade de Deus, então não
não tem como não receber a resposta da parte de Deus. E eu quero dizer para você que às vezes a resposta, ela não é aquilo que você espera. É verdade. Às vezes a gente nem entende a resposta de Deus quando ela chega. A gente só vai entender depois de algum tempo e falar, meu Deus, não era bem isso que eu estava pedindo não, né? Mas quando passa o tempo, você fala, verdadeiramente Deus fez aquilo que estava certo. Aleluia. Deus fez na hora certa, Deus trabalha de maneira correta, Ele jamais será injusto para comigo ou para com você. Então, despertar da fé. Pedro desceu do barco, ele chegou a caminhar sobre as ondas. De repente, ele tira os olhos de Jesus. O segredo para nós chegarmos do outro lado, irmãos, é não tirar os olhos de Jesus. Aleluia. Cada caminhada nossa, toda vez que você tiver que abaixar a cabeça, que se dobrar, quando passar o momento, levante a cabeça, que você vai contemplar a cruz e Ele ali de braços abertos. Aleluia. Ele é fiel, Ele é justo, Ele é o Todo-Poderoso. Obrigado, e Ele nos ama de uma Aleluia. maneira especial. Ele diz que de maneira nenhuma Ele lançará fora aquele que vem a Ele. Nós temos um privilégio muito grande. Estávamos analisando esses dias que os nossos irmãos que pregaram igual os apóstolos, eles não tinham nada escrito a não ser o Velho Testamento, né? E o Espírito Santo é quem fazia Pedro, Tiago, João lembrar das coisas que Deus havia ensinado. Mas nós temos um privilégio, irmãos. Nós temos aqui as cartas de Paulo, né? O livro de Atos dos Apóstolos, que mostra para nós o caminho de uma igreja vitoriosa. Não é uma igreja buscando riqueza, mas uma igreja conquistando almas para Cristo. Aleluia. Glória a Deus. E nós precisamos não esquecer disso, Deus. Que nós temos as promessas do Senhor registradas. Qualquer hora que você abrir a palavra de Deus, Ele fala com você. Eu tenho orado esses dias, preocupado com algumas situações. Creio que como você está orando pela sua família, alguém tem esquecido de orar pela família aqui? Acho que não, né? Estão orando. Nós, na nossa reunião de mulheres, fizemos um propósito ali, todos os dias. Eu falo, Deus, eu não sei o que aqueles irmãos, não lembro mais o que as irmãs pediram, os nomes que foram citados ali, mas são pessoas do coração das suas filhas, né? São pessoas do coração da igreja. E nós estamos orando pelas nossas famílias. E Deus tem sempre me feito lembrar a promessa que Ele me fez. E os teus filhos serão discípulos do Senhor. Aleluia. O Senhor falou isso para mim numa madrugada. E discípulo não é só aluno. Eu creio, né, nessa promessa, ainda que tudo pareça de cabeça para baixo. Tem dia que eu oro e falo, Deus, que dia que eu vou acordar, né, e vou ver situações diferentes, projeto do Senhor sendo cumprido, e eu não sei, mas eu sei que a promessa dele para a minha vida está de pé. Se eu continuar crendo, eu vou ver a ação de Deus. Se você continuar crendo, apresentando ao Senhor aquilo que parece impossível, eu falo para Jesus todo dia, Senhor, eu tenho umas coisas que verdadeiramente elas são impossíveis para mim, mas como o Senhor não conhece nada impossível, então eu estou esperando no Senhor. Olha, apresente seus impossíveis a Deus e você vai ver um milagre acontecer na sua vida, né? Tenha fé, ore
acredite que as promessas que estão registradas que diz a respeito de você, a respeito da sua casa, e vamos orar, porque só o Espírito Santo tem poder para convencer o pecador do seu pecado, da justiça e do juízo de Deus. Amém? Nós só podemos orar, nós só podemos clamar a Deus e dar testemunho. Muitas vidas são ganhas pelo testemunho. Então dê testemunho de mudança, de transformação, para que Deus veja o seu testemunho e converta o coração de quem está perto de você. Deus se agradando de nós é o que importa, né? Essa palavra eu gosto muito, já preguei muitas vezes dentro desse tema. Se Deus se agradar de nós, nos colocará na terra prometida. Amém? Aleluia. Aqueles espias foram lá e voltaram, viram tanta coisa maravilhosa lá no Canaã, mas quando chegaram disseram: Moisés, não tem como não, né? Nós éramos como gafanhotos, perto deles só tem gigante, a terra é boa, mas nós nunca vamos conquistar, né? E o povo chorou em alta voz, se ouvia de longe o clamor do povo, até que Josué e Caleb se levantam e diz: se Deus se agradar de nós, nos colocará lá dentro. Então, irmãos, nossa terra prometida está com o Senhor, Ele foi preparar para nós. Se Ele se agradar de você, se Ele se agradar de mim, Ele nos fará entrar vitoriosos lá dentro. Amém? E nós não vamos entrar sozinhos, nós vamos levar alguém conosco. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé e orar ao Senhor. Hoje eu estou sentindo algo diferente aqui. Aleluia. Oh, aleluia. Acredito que as orações já estão fazendo efeito, né? Louvado seja Deus. Busca ao Senhor, meu Deus. Busca ao Senhor. Não importa o horário. Tem dia que eu falo: Jesus, eu queria acordar mais tarde, é 1 e pouco, né? Eu deitei cedo, vou orar 1 e pouco mesmo, né? Outro dia passou da hora, mas a gente tem que buscar o Senhor, porque Ele vai nos dar vitória. Já deu, a vitória é nossa. Lá no Calvário, a vitória já foi conquistada. O que importa agora é que nós vivamos essa vitória. Amém? Tenha fé, tenha coragem, lute e conquiste aquilo em Deus que Ele tem para você. Aleluia. Maravilhoso Deus, toda honra, toda glória, todo louvor nós damos a Ti, Senhor. Aleluia, verdade. Obrigado, meu Deus, pela presença do Senhor neste lugar. Obrigado pela presença do Teu Espírito Santo nessa palavra, despertando os nossos corações para acreditar, Senhor. Aleluia. Mesmo quando tudo pareça contrário, Senhor. Mesmo quando os ventos levantam as ondas do mar, nós queremos contar com a presença do Senhor dentro do nosso barco. Aleluia. Se levanta, Senhor, e acalma o mar dessa vida, desse irmão, dessa irmã que está pensando que não vai chegar em segurança lá no porto. Mas nós sabemos, ó Deus, que se o Senhor se levanta, nós chegaremos do outro lado. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, socorre aquele que está enfermo, que está esperando o milagre do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, realiza o milagre, porque milagre é a especialidade do Senhor. Faça uma obra completa em nossas vidas, em nosso lar, em nossas famílias, porque nós dependemos do poder, da graça e da misericórdia do Senhor. Pleiteia a nossa casa, Pai, porque sozinho nós não chegaremos lá. Mas temos a certeza, se continuarmos crendo, caminhando, olhando para o alto que é Cristo, seremos mais do que vencedores no final. Em nome de Jesus, te damos graças. Amém. Amém. Aleluia. Que grande
grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus na terra, seja em especial conosco aqui, não só hoje, mas para todo sempre. Nós dizemos amém. Santa Trindade, em nome de Jesus. Deus abençoe o seu final de semana. Não esqueça.